capítulo 4, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 4. Gênesis é muito difícil de achar, você sabe disso, né? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e então concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Marcos, abaixa um pouquinho o fundo aí, por favor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Nós vamos ler até aí só. Senhor, te louvamos nessa noite, Pai, te bendizemos, porque, Senhor, Tu és aquele que fala conosco, Tu és aquele que nos alerta, Tu és aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Tu és aquele que conhece, Senhor, o nosso passado, que conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, não por causa de ninguém, mas estamos aqui por causa somente da Tua presença, Pai. Se chegamos aqui é porque sentimos saudade, Senhor. Sentimos necessidade de estar junto contigo, Pai. Sentimos saudade de Ti, Espírito Santo, e de Ti, Jesus. A nossa proximidade contigo foi muito grande e nós queremos continuar, Senhor. Então, nessa noite, mais uma vez, nós te pedimos que a Tua misericórdia seja sobre nós. Que a Tua palavra venha, Senhor, como um bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas, nos fazendo entender, Senhor, quem nós somos no Teu reino e, Senhor, para que nós estamos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nossa fraqueza e nos faz, Senhor, chegarmos à expectativa que Tu tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Estava pedindo uma palavra ao Senhor e quando eu orei, veio essa palavra para mim aqui, ó. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que veio na minha mente foi isso: cumpre a nós dominarmos. Foi essa a frase. E eu fui pesquisar e era esse versículo que o Senhor estava falando comigo. É engraçado que nesse texto nós vamos ver sobre o nascimento de Caim e Abel. Abel e Caim, os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva já tinham sido expulsos do paraíso, já estavam vivendo depois de terem pecado, e agora Adão se relaciona com Eva
e eles começam a ter seus filhos. O primeiro filho que eles tiveram foi Caim. E é engraçado que você vai ver o texto, né, no versículo 1, Adão falando, né, e Eva, disseram assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que eu entendo por isso? O que você entende por isso? Eles tiveram um filho, homem, porque Deus abençoou. Então a bênção veio, apesar de toda e qualquer maldição que eles estavam carregando, Deus ainda os amava. Como ama cada um de nós, apesar de nós ainda vivermos em pecado. Como que é isso, pastor? A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Por causa do pecado, eles foram retirados do jardim do Éden. O que era o jardim do Éden? O jardim do Éden, a palavra de Deus diz que era um lugar de delícias. Ele não precisava trabalhar, tinha tudo à sua disposição, tinha as árvores frutíferas, tinha alimento, tinha os animais, tinha tudo à disposição. Deus olhou para ele e disse assim: Adão, coloca o nome dos animais. Se nós hoje falamos o nome dos animais, foi porque Adão colocou o nome. Se a vaca tem nome de vaca, é porque Adão colocou o nome de vaca. Se o boi tem nome de boi, é porque o Adão colocou o nome de boi. Ele dominava por tudo que estava ao seu redor. Só havia uma restrição. Deus olhou para ele e disse assim: vocês não vão comer da árvore do fruto do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. E aí, por causa da desobediência do homem, quando ouviu a serpente, né? A serpente chegou bem no ouvido de Eva e disse assim: Eva, por que você não come daquele fruto ali? Da árvore do bem e do mal? Porque Deus falou para a gente não comer. A primeira resposta de Eva estava certa? Estava sim ou não? Estava certa. Deus mandou eles não comerem, está certo. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: Satanás, através da serpente, desistiu? A grande questão, irmãos, que nós precisamos entender é que o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, Lúcifer, a serpente, que se personificou na frente da Eva em forma de uma serpente, ele nunca vai desistir de nos tirar da presença de Deus. Por que o pastor só está trazendo essa palavra agora? Porque vocês receberam uma graça enorme. Vocês receberam uma coisa que não tem preço, mas tem muito valor. É uma pedra preciosa que Deus entregou para cada um aqui nesse lugar. Mas existe um alerta. Cuidado, para que você não perca aquilo que Deus te deu. Não é porque você recebeu uma grande bênção nesses dias que o inimigo da sua alma não vai desistir de te atacar. Ele não desistiu de atacar Adão, não desistiu de atacar a Eva, e não vai desistir de te atacar, irmãos. É uma notícia que você às vezes não queria receber, mas eu tenho a responsabilidade de te dizer que você precisa ficar alerta o tempo todo. Deus tem um olhar de misericórdia para nós. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa manhã elas se renovaram de novo sobre a nossa vida. O Senhor abençoou a cada um de nós. E você só está aqui hoje de pé porque as misericórdias dele se renovaram novamente. As misericórdias do Senhor se renovaram também sobre a Eva, sobre o Adão. Mesmo eles tendo pecado, Deus já tinha os perdoado, mas eles estavam trazendo na carne a consequência do pecado. Eles estavam fora do paraíso. Estavam fora. Tudo que eles tinham, presta atenção, eles eram para viver para sempre. Eles não tinham os seus dias contados. Você sabe lá o que é isso?
viver eternamente. Eles não envelheceriam mais, eles teriam uma vida abençoada com Deus. Mas por causa do pecado, agora eles começaram a ter a sua carne sendo degradada dia após dia. Eles passaram a ter dias contados aqui na terra. O pecado, ele nos tira o vigor e a vitalidade que nós recebemos do Espírito Santo, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deus olhou para aqueles homens, ainda assim manifestou sobre eles a bênção deles terem um filho, ao ponto deles dizerem assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, Deus abençoou. Abençoou aquele casal com quem? Com quem? Com Caim. Nós conhecemos a história. Nós sabemos o que aconteceu com Caim e com Abel. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquilo que aconteceu entre Caim e Abel, Caim ter matado Abel, até aquele momento ali, Deus não tinha intenção nenhuma de amaldiçoar ninguém. Deus estava abençoando, apesar de ter tido um problema antes. Então o que eu quero dizer é que você precisa ficar atento que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, mas as consequências do pecado também chegam. Olha que coisa. Depois deu à luz a Abel, ou seja, Caim veio primeiro, depois veio Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu, presta atenção nisso, e aconteceu que no fim de uns tempos, versículo 3, e aconteceu que ao fim de um certo tempo, ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção, por que Caim trouxe a oferta? E logo depois, Abel também trouxe a oferta ao Senhor. Ora, eles só faziam isso porque os pais faziam. Os pais ensinaram seus filhos a fazer isso, porque aprenderam com Deus que eles precisavam ofertar algo ao Senhor. E Caim era lavrador, né? Agricultor. Ele veio trazer uma oferta ao Senhor da sua plantação. Não tinha dinheiro naquela época. Era como se ele estivesse trazendo uma parte da sua plantação e entregando diante do Pai. Mas o detalhe você vai entender depois. Logo em seguida o texto continua dizendo assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ora, olha que coisa esquisita, irmãos. Duas ofertas, dois irmãos. Caim traz uma oferta da sua agricultura, daquilo que ele lavrou. Abel traz uma oferta do seu rebanho. Eu pergunto, por que a de Caim não foi aceita e Abel foi aceita? Os dois sabiam que ofertar a Deus era o que Deus queria. Os dois sabiam. Mas por que de uma foi aceita e de outra não? Você sabe por quê? Está num simples detalhe aqui, ó. Versículo 3. Aconteceu que no fim, ao fim de um certo tempo. O que significa isso? Significa que naquele período da plantação que ele fez, ao invés dele pegar as primeiras coisas que ele plantou, ele esperou passar o tempo e pegou as do final. Esse detalhe é muito importante. E Abel foi o contrário. Abel do rebanho dele. A palavra de Deus diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ou seja, os primeiros filhotes que nasceram. E ele está dizendo ainda, ele falou mais, e da gordura destes, ele entregou ao Senhor. Caim só entregou a oferta ao Senhor quando ele estava bastante satisfeito.
Caim só entregou a oferta para o Senhor quando ele tinha certeza que não ia faltar mais nada para ele. Caim só entregou a oferta para o Senhor daquilo que lhe sobrava. Vou falar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Satanás, ele vai mexer na sua cabeça se você deixar. E ele vai mexer a tal ponto que ele vai colocar dúvida na sua mente, para você achar que aquilo que você ganha não é suficiente nem para dar uma oferta para Deus. Caim era conhecido de Deus? Era. Deus não abençoou ele? Abençoou. Mas na verdade Caim não tinha intimidade nenhuma com Deus. Caim não conhecia Deus. Deus conhecia Caim, mas Caim não conhecia Deus. Ele estava fazendo aquilo por fazer. Ele estava fazendo aquilo talvez até por medo. Eu vou deixar aqui alguma coisa aqui, porque vai lá, né? Vai que acontece alguma coisa. Pode ser que eu não tenha dado a minha oferta ao Senhor. Abel não. Abel, ele tinha o rebanho dele. E ele não esperou nem terminar vou botar para os nossos dias aqui. Não esperou nem terminar o mês. Nos primeiros dias do mês, os primeiros filhotinhos que ele teve, ele separou os melhores e entregou para o Senhor como primícias do seu rebanho. Irmãos, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil quando a gente fala sobre isso. Mas a Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso. E eu quis trazer isso para vocês aqui hoje, porque eu preciso entender, nós precisamos entender, que quando eu faço primeiro para Deus, quando eu entrego da primícia da minha produção para Deus, eu estou dizendo para Deus que eu confio no sustento dele. Estou dizendo, Senhor, eu não confio no meu braço, porque eu sei que o meu braço é fraco. Eu sei que a minha vontade, ela vai querer prevalecer a sua vontade. É assim, é normal. A minha natureza é assim. Mas quando eu chego para o Senhor, Senhor, mas mesmo assim, eu vou tirar aqui as melhores. O boizinho melhor. A ovelhinha melhor. E eu vou te entregar, Senhor, confiando que Tu é o meu provedor. Caim, ele estava confiando no próprio braço, porque ele só entregou depois que ele produziu. Abel não. Abel ele não tinha nem vendido, não tinha nem, sei lá se vendia, sei lá como é que era naquela época. Ele não tinha nem praticamente produzido quase nada, mas ele entregou os primeiros. Quando Deus pede alguma coisa para nós ficamos pensando em quê? Será que vai faltar? Será que eu vou ter condições de pagar a conta de luz? Hoje eu vou dar um exemplo para você, como é que o diabo ele vai tentar mexer na nossa cabeça de qualquer maneira. Vai ser em pequenas coisas ou vai ser em grandes coisas. Hoje eu tinha que fazer uma prova. Muito engraçado isso. Eu fico só analisando o capeta, né? É capeta mesmo, é safado mesmo, ele é safado. Fui fazer uma prova hoje, da prova da faculdade de teologia que eu estou fazendo. Aí, estou lá fazendo a prova, e estou indo bem, né? Estou vendo aqui que eu estou indo bem e tal. Na última questão, a pergunta que está na prova. Você leu todo o livro que foi orientado para ler? Tinha um livro, né? Durante o mês, que eles nos orientaram para ler. São as personalidades transformadas. E eu só tinha lido o primeiro e segundo capítulo. Não consegui, por causa da questão do seminário, eu não consegui parar para ler o resto. A pergunta assim, você leu todo o livro Personalidades Restauradas? Aí estava assim, sim ou não? E a questão valia 3 pontos. Eu falei, rapaz. Aí na mesma hora veio na minha cabeça assim, bota que sim. Aperta o sim aí, ó.
Irmãos, é muito pequeno, né? É muito pequeno. Não, o diabo é muito pequeno. Ele quer te pegar nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se eu coloco sim ali, o que eu estava fazendo? Mentindo. Aí eu ia me tornar quem? Filho dele. Porque ele é o pai da mentira. Aí eu cheguei lá, eu podia ter tirado 10 na prova. Podia ter tirado 10. Mas por causa daquela questão lá, eu tirei 6,95. Botei não. Pá. Aí eu terminei a prova, aí fui ver minha nota lá. 6,95. Sabe quanto que eu precisava para passar? 6,50. Deus é bom demais, né? Pequenas coisas parecem ser insignificantes. O que tem de mais, Rosa? Eu pegar a minha produção do final do mês e entregar para Deus. O que tem de mais? Eu não estou ofertando? Estou ofertando, ué. Só que Deus, ele não quer sobra. Deus, ele não quer a sua boa vontade. Deus, ele quer a sua fidelidade. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Tem coisas que Deus vai te pedir para fazer que você não tem a mínima condição de fazer. Vou dar um exemplo também que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu fazia parte de um outro ministério, eu tive um problema com a questão de um outro pastor lá. Eu era pastor auxiliar e ele é o pastor principal. Como é que eu vou falar isso? Chegou até meus ouvidos que o pastor principal estava... Misericórdia. Como é que eu falo com um cara que ele está metendo a mão no negócio? O cara é o pastor, rapaz. Fui falar com ele. Eu e ele só. Ele falou, não fiz isso não. Isso é mentira. Falei, então eu vou andar na tua verdade. Eu vou confiar no que você está falando. Passou um tempinho, de novo, chega a mesma notícia, de outras pessoas diferentes. Fulano tá. Aí eu segui Mateus 18. Peguei uma pessoa, uma testemunha, fui lá conversar com ele. Falei a mesma coisa de novo, e ele de novo negou. Passou mais um tempinho, de novo aconteceu. Aí eu levei para o conselho da igreja. Aí acabou, né? Do jeito que acabou, vocês sabem a história, ele saiu, acabou saindo da igreja. Eu permaneci naquela igreja durante um tempinho, mas eu conheci o apóstolo Gilvano. Me levaram para fazer o seminário lá em Uberaba. E lá em Uberaba, eu ouvindo uma das palestras sobre oferta de reparação, o Senhor me lembra dele lá, do pastor lá que eu tinha que fazer uma oferta de reparação para ele. Mas você pergunta assim, mas o cara não tinha, né, feito o que tinha feito? Só que, irmãos, tem jeitos e jeitos de você fazer uma coisa. Vou explicar. Tem jeitos e jeitos de você fazer uma coisa. Naquele momento, aquele pastor estava como autoridade sobre mim. Estava como autoridade sobre mim. E eu fui e denunciei ele. Eu deveria ter feito diferente, de forma diferente. Não sei como, mas diferente. Oferta de reparação é o seguinte. Quando você defrauda alguém, pode ser em dinheiro, pode ser moralmente, pode ser espiritualmente, quando você é insubmisso à tua autoridade, pode ser que em algum momento da sua história Deus peça uma oferta de reparação para reparar aquilo que você fez anteriormente. Por isso que chama-se oferta de reparação, né? E aí eu me lembrei daquele texto de Davi, onde Davi está vendo, chega a Davi um profeta, e o profeta diz para Davi assim, Davi, por causa do teu pecado,
por causa de que você pecou, agora toda Jerusalém vai sofrer na mão de Deus. E aí ele consegue enxergar com os olhos normais um anjo do Senhor descendo na cidade de Jerusalém, e com a espada dele ele começa a matar um monte de gente por causa do pecado do rei Davi. Você imagina um negócio desse? E aí Davi cai no chão prostrado, começa a pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, eu errei, não foram eles. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Aí o profeta diz assim: você precisa fazer uma oferta de reparação, porque você que errou. Aí Davi vai, olha para o lado do palácio e vê uma criação de animais assim, de um vizinho dele. E ele chega lá no vizinho dele e diz assim: eu preciso dos teus animais aí para sacrificar, para poder aplacar a ira de Deus. E aí o vizinho diz assim para ele: rei, você pode pegar quantos animais o senhor quiser, o senhor é o rei, pode pegar quantos o senhor quiser, para fazer o sacrifício se o senhor quiser. Aí o rei Davi olha para esse homem e diz assim: eu não vou sacrificar nada ao meu Senhor que não me custe, eu quero pagar. Por isso que eu falo que chama-se oferta de reparação. Aí vamos voltar lá para o caso. Conheci o apóstolo Gilvando, contei a história para ele, e ele falou assim: para você se desligar dessa pessoa, desse ministério, você precisa fazer uma oferta de reparação. Você precisa se encontrar com ele e fazer uma oferta de reparação, em dinheiro. Eu falei: apóstolo, mas eu nem tenho. Mas eu não tenho. Como é que eu vou fazer uma oferta que eu não tenho? Não sei. Ele falou assim: não sei, mas você tem que fazer. E eu vou te falar uma coisa: o Espírito Santo vai te dizer qual é a quantia. E aí durante a ministração do apóstolo, eu estou lá ouvindo a ministração sobre oferta de reparação, vem um número na minha cabeça. Pum! Que isso? Mas era um número assim, que eu não ganhava por mês. Pra você ter uma ideia. Falei: Senhor, eu vou entrar no cheque especial. Mas aí o Espírito fala comigo assim: mas você precisa fazer essa oferta, porque se for um outro valor diferente desse, ele não vai aceitar a sua oferta de reparação. Dito e feito, chegamos lá, marcamos uma hora para conversar, encontrei com ele, falei com ele sobre tudo que eu precisava falar, falei assim: olha, eu agi errado com você, eu preciso que você me perdoe como pastor que você era sobre a minha vida. Olha só, irmãos, a gente tem que botar o orgulho abaixo de tudo, irmão, quebrar o orgulho mesmo. Se você quer ser filho de Deus, você precisa quebrar o orgulho. Jesus não quebrou o seu orgulho, ele não desceu da sua estatura de Deus e veio como homem para sofrer. Então, se você quer ser filho de Deus, você precisa fazer a mesma coisa. Falei com ele: me perdoa. Aí ele para mim: eu já te perdoei. Perdoa nada. Olha o jeito que ele fala comigo: eu já te perdoei. Falei: você pode ter me perdoado como homem, mas eu quero que você me perdoe como pastor que você era sobre a minha vida. E eu fui insubmisso a você. Eu quero que você me perdoe. E eu vou te falar uma coisa: tem uma multidão de testemunhas ouvindo isso aqui. Não tinha ninguém na praça, só eu e ele. A multidão de testemunhas, sabe quem era? Anjos e demônios ouvindo aquela conversa. Você pensa que não estão te ouvindo? Estão te ouvindo. Aí ele falou: rapaz, não precisa disso, não precisa. Eu falei: precisa, eu preciso. Se você não precisa, eu preciso. Aí eu falei assim para ele: para que isso fique selado no mundo espiritual, tudo que você faz, irmão, precisa ser selado. Se não tiver o selo, não funciona. Aí eu peguei, para que isso seja selado, eu vou te entregar aqui uma oferta de reparação. Aí ele olha para mim e falou assim: o que é isso? Ele também não sabia. Eu também não sabia, bem pouco tempo atrás, não sabia. Falei: oferta de reparação, expliquei tudo para ele: é isso aqui, estou te entregando. Não precisa desse negócio, não precisa. Mas Deus falou comigo assim: se você colocar outro valor, ele não vai aceitar. Falei: cara, se você não aceitar, eu vou lá na tua igreja e deposito dentro do gasofilácio, porque isso aqui não é mais meu, isso é seu.
Ele pega o cheque, abre o cheque, vê a quantia e faz assim, exatamente assim, ó. Pum, dentro do bolso. Na hora que ele botou dentro do bolso, ele aceitou o cheque, eu disse assim, agora, no mundo espiritual, nós estamos desligados. A minha ligação, o meu laço espiritual com aquele homem terminou naquele dia. Eu estava carregando como se fosse uma bola dentro no meu pé, na minha perna. Nunca mais, irmão, nunca mais aquilo pesou para mim. Então eu preciso entender que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos fazer da forma correta. Caim sabia fazer oferta. Não sabia que tinha que fazer oferta? Mas fez errado. Pegou do que sobrava. Pegou do que aquilo que não ia fazer falta para ele. Que vantagem tem essa? Abel não, Abel pegou aquilo que era o primeiro. Senhor, Tu és o primeiro para mim. Nada mais importa nessa vida se não for a Tua presença em mim. Quem provou da presença do Senhor, irmãos, nunca mais quer sair daquele lugar. Se você provou um pouco da presença de Deus aqui nesse lugar, enquanto nós estivemos aqui nesses dias, você nunca mais vai querer sair daquele lugar. Quem tem essa experiência de ter uma conexão com o Espírito Santo sabe que existe um lugar lá preparado para você. E quando ele diz assim, você pode voltar aqui a hora que você quiser, isso não tem preço, só tem valor, irmão. Mas você precisa ser forte para resistir às astutas ciladas do diabo. Porque o diabo vai querer que você perca isso. Vai querer que você perca essa conexão. Vai querer que você não tenha a presença de Deus mais em você. Olha que coisa. Abel deu o melhor que ele tinha para Deus. É o melhor. Às vezes a gente fica muito preocupado, sabe? Eu te entendo, porque a gente também já foi assim. Eu te entendo. Senhor, como é que vai ser? O dízimo, a oferta, a primícia, é ato de fé. Não é ato racional. Se você quiser dar a oferta, dízimo e primícia com o teu racional, você não vai fazer. Esquece isso. Não vai fazer. Se você for racional para entregar isso, você vai ficar pensando em todas as outras coisas, menos que Deus é o mais importante. Não pense nisso. A Bíblia fala que eu preciso confiar no Senhor. A mesma palavra chamada fé, no original, quando você vai ver no grego, é confiança. É a mesma palavra, a mesma raiz. O que ele está dizendo? Se você exercer a tua fé, significa que você tem confiança que eu vou te suprir. Eu vou prover todas as coisas. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, eu preciso te ensinar para você não ser mais roubado. O diabo está te roubando há quantos anos? Há quantos anos o diabo está te roubando? E você talvez nem perceba isso. Já era para você estar muito mais abençoado diante da presença do Senhor, e hoje não está, talvez, porque você talvez não conhecia, ou não praticava aquilo que você aprendeu. Se você não conhecia, passa a conhecer agora. Se você não praticava, pratique a partir de agora. Coloque em prática aquilo que você aprendeu neste lugar. Né? Abel tinha um relacionamento verdadeiro com Deus e tratava com toda a honra possível. O tratava com toda a honra possível. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Tem um versículo que está lá em Romanos 13, versículo 7 a 8, que diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Então ele começa o versículo dizendo assim: você precisa dar a cada um o que lhe é devido. Se imposto. Se você deve imposto, pague o imposto. Se você deve tributo, pague o tributo. Se você deve temor, dê temor. Mas ele vai chegar e vai dizer uma coisa que é tremenda. Ele vai dizer assim: se você
é honra que você tem que dar para essa pessoa? Honra. Faça isso. Deus é digno da honra, do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia. Ele é digno. Porque se você está recebendo alguma coisa, ou se você tem algum rendimento, alguma coisa, nós estamos falando de dinheiro mesmo. Foi porque Deus providenciou para que você tivesse. Porque se ele não tivesse abençoado como abençoou lá no início Caim e Abel, veja, será que Deus não sabia o que Caim ia fazer? Ah, Deus sabia, irmão. Mas mesmo assim ele abençoou. Agora, presta atenção numa coisa. Aquele que honra, a mesma honra que ele fez, ela vai retornar para ele. Se honra, honra. Então eu posso entender também que se eu desonro, a desonra também vai voltar para mim. Deus abençoou Caim, não abençoou? Está dizendo lá, ó, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Então ele foi abençoado. Só que Caim não tinha o mesmo relacionamento com Deus e não honrou a Deus. Ele desonrou a Deus com a oferta que ele fez. E o que aconteceu depois? A desonra também veio sobre ele. Porque ele foi e matou o seu próprio irmão. Irmão, a gente precisa ficar atento porque as armadilhas que o diabo pode colocar diante de nós é para que, ao invés da honra vir sobre nós, ele quer que a desonra venha. Ele quer que você seja desonrado. Só existe um meio de ser honrado, praticando a palavra de Deus. Só. Ah, nessa história de que o mundo não honra ninguém. Quem vai te honrar é Deus. E você só vai ser honrado por Ele se você andar nos caminhos dEle. Lembre-se que aquilo que você planta, preste atenção, aquilo que você planta, você vai colher. Existe uma lei que é tremenda, porque ela vai ser colocada em prática, quer você queira ou não. A lei da semeadura é infalível. Infalível. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio honra, eu vou colher honra. Se eu semeio desonra, eu vou colher desonra. Não tem jeito. Ou você já viu num pé de laranja nascer figo? Não tem como, irmão. Se você planta laranja, vai nascer laranja. Se você planta figo, vai nascer figo. Se você planta honra, vai nascer honra. Se você planta desonra, vai nascer desonra. Ao passo que a oferta de Caim, Deus não se agradou. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Nós já falamos aqui. Porque ele não se importou em honrar a Deus como Pai. Ele não olhava para Deus com a ideia de que Ele é o Pai. Pai provedor, o que supre, não é? O que tem todo o poder de suprir as nossas necessidades. Ele não olhava para isso. Ele achava que o braço dele era suficiente. Ele achava que o trabalho dele era suficiente. Hoje eu estava... minha cadeira que eu sento lá no meu computador, eu não sei se é porque eu estou pesado, arrebentou lá o pé, né? Aí eu falei, eu tenho que procurar um serralheiro para ele pelo menos dar um ponto de solda aqui, para eu ficar com essa cadeira pelo menos por um tempinho. Aí eu desci, parei na frente da casa do serralheiro e estou lá chamando ele, fulano, fulano. Aí daqui a pouco veio a senhora que mora em cima da serralheria dele e diz assim, o fulano morreu. Eu falei, o quê? Há 7 meses. Eu falei, ué, não sabia. Como é que foi? Não, encontraram ele desacordado na serralheria, tinha tido um AVC. A vida é um conto ligeiro. E nós, a palavra de Deus diz que nós somos como a espuma da água do mar.
Já viu a espuma d'água do mar? De repente ela some. Nós somos como um vapor de água, diz a palavra. Você precisa entender, irmão, que quem te sustenta é o Senhor, não é você. O Senhor é que faz acontecer na sua vida, não é você. Enquanto você continuar confiando só em você, você vai estar desonrando o Senhor, e essa desonra vai estar afetando a sua vida. É como se fosse um ciclo malicioso que nunca termina, né? Desonra atrai desonra, desonra atrai desonra, desonra atrai desonra. Enquanto você não quebrar esse ciclo, enquanto você não se tornar uma pessoa que honra para atrair honra, isso não muda. O alerta que o Senhor está trazendo para nós nessa noite é que Ele abençoou muitíssimo as nossas vidas. Muitíssimo. Mas não perca mais isso. Não deixe que o seu entendimento mude a sua relação com o Pai. O nosso entendimento pode estar discordando daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu preciso então descobrir qual é a palavra que o Pai tem para mim, qual é o entendimento que Ele tem para mim. Irmão, isso aqui foi algo que Deus deu agora à tarde para mim. Por que Ele deu para mim isso aqui? Porque eu busquei. Porque eu parei para ouvir a voz dEle. Quanto tempo do seu dia você para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo do seu dia você está ouvindo outras coisas, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo tem tanta coisa para nos entregar. Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem libertação, Ele tem bênção financeira, Ele tem um monte de coisa para entregar, mas a gente não para ouvir. A gente quer ouvir as nossas vontades, ao invés de ouvir a vontade de Deus para nós. Não seja Caim, seja Abel. Senhor, eu não quero nem saber se vai fazer falta para mim, Senhor. Eu quero fazer aquilo que é a tua lei. Você entende que isso é uma lei do Senhor? Se eu cumpro a lei do Senhor, a promessa se realiza em mim. Mas se eu não cumpro, ela nunca vai se realizar. A Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim: e eu visitarei até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Mas eu abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me amam. Tudo que vocês ouviram aqui nesses dias, esse versículo fala sobre isso. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu preciso entender que Deus não quer nos amaldiçoar. Não quer, Deus não quer nosso mal. Mas Ele é justo. Olha lá. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou o seu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Essa é uma outra versão. Odiar ao Senhor é o quê? Aborrecer a Ele. O que é aborrecer a Ele? Não cumprir os seus mandamentos. Tanto é assim que no próximo versículo ele vai dizer sobre os mandamentos. Vai, Marcos, bota aí. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam o quê? Os meus mandamentos. Então, odiar a Deus é não guardar os mandamentos. Amar a Deus é guardar os mandamentos. Então Deus está mostrando para nós, olha, se você me amar, se você amar os meus mandamentos, eu vou abençoar não só a tua vida, mas vou abençoar até 1000 gerações para frente. Você imagina um negócio desse? Sua filha vai ser atingida, seu filho vai ser atingido, seu neto vai ser atingido, seu bisneto vai ser atingido, até 1000. Mas se eu não cumpro, não guardo os mandamentos de Deus e não coloco em prática na minha vida, Ele vai visitar
até a terceira e quarta gerações depois de mim. Até nisso Deus é bom. Até nisso Deus é bom. A proporção de maldição é muito menor do que a proporção de bênção. É. Muito menor. Mas existe uma possibilidade de você ser amaldiçoado. Você quer ver o que é maldição, o que é bênção? Vai lá em Deuteronômio 28, lê lá. Você vai ver o que está escrito lá. O primeiro são as bênçãos, depois são as maldições. 0,4, de 1000, né? Então, você precisa entender que Deus quer mais abençoar você do que outra coisa. Ele quer abençoar, mas vai depender mais de você do que dele. Dependia de Caim cair no pecado ou não? Dependia ou não? Você vai ver que depois aqui, mais para frente, antes dele matar Abel, Deus ainda falou com ele. Olha só, vamos continuar aqui. E aí, o versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha o que acontece com Caim, na hora que Deus diz assim, eu não me agradei da sua oferta. Aí vai dizer assim, ó, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Irou-se e caiu-lhe o semblante. A Bíblia diz, em um versículo que eu coloquei aqui para nós, Efésios capítulo 4, versículo 26 em diante, ele começa o versículo dizendo assim, irai-vos e não pequeis. Então Deus está dando a possibilidade, não é toda hora, a possibilidade de você se irar de vez em quando. De vez em quando pode acontecer de você se irar. Mas ele está dizendo assim, não deixe a ira virar pecado. Nessa hora aqui, Caim, quando ouve que Deus não se agradou da sua oferta, ele se irou. E Deus poderia até entender essa ira dele. Mas na hora que ele diz assim, ele irou-se, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. O que aconteceu nessa hora, irmão? O que aconteceu nessa hora? Quando Caim permitiu que sua ira com Deus se tornasse uma raiz de amargura e fosse para o seu coração, ele pecou. Então quando é que eu peco? Quando eu me iro? Não. Muitas vezes não. Mas é quando eu fico magoado. Quando eu deixo ir para o meu coração. Aí eu crio raiz de amargura. Irmãos, você vai ter situações todos os dias para se irar. Não vai ou não? Vai toda hora. Mas o problema não é você se irar. O problema é você criar raiz de amargura. Deus até entende. Presta atenção. Deus não está te dando permissão para você virar um iracundo. O que é iracundo? Que vive na ira. Deus não está falando isso. Deus está dizendo, você pode até se irar alguma vez. Mas quando você se irar, não deixe isso virar uma raiz de amargura. Não deixe isso virar um pecado. Foi exatamente o que Caim fez. Deus repreende Caim com o intuito de dizer para ele assim, vê se você aprende o que a minha lei está dizendo para você, para que você não erre da próxima vez. Deus estava ensinando a Caim. Mas Caim não queria receber disciplina de Deus. Sabe qual é o nosso mal muitas vezes? A gente não gosta de ser disciplinado. A gente não gosta de ser ensinado. Mas a Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Por que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama? Porque Ele não quer você no inferno. Ele não quer ver você na mão do diabo. Por isso que Ele diz para você, faça direito agora. E aí ele vai falar com Caim dessa forma. Quando Caim descai o semblante, olha o versículo 6. Então lhe disse o Senhor. Aí o Senhor vem falar com ele de novo. Por que você está andando irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha como é que Deus conhece a gente, irmãos. No versículo anterior, Deus disse assim, e irou-se Caim. Agora Deus olha para Caim e diz assim,
Por que você anda irado? É diferente. Andar irado é o tal do iracundo que eu falei. Deus está dizendo para ele assim, você já está num estado tal de ira, que você já não é uma ira de vez em quando esporádica, mas é uma ira que é constante agora. Por que você está sentindo isso? O tempo todo irado comigo? Por que o teu semblante está caído? Por que você está guardando raiz de amargura no teu coração? Justo comigo? É como se quase Jesus dissesse, é comigo? Eu que te abençoei quando você nasceu. Só faltou ele falar isso para Caim. Você está irado comigo? Bota a versão, pastor Emanuel. Você não tem juízo, não? Você está nervoso comigo? Sabe, irmãos, tem coisas que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo. A gente está agindo contra o próprio Deus e está achando que Deus vai abençoar. E não vai abençoar. Ele vai abençoar quem agir conforme Abel agiu. Conforme as Escrituras, conforme diz a lei do Senhor. Existe uma regra. E a regra, vou parodiar, né? A regra é clara. É clara. Eu faço se eu quiser, mas a regra é clara. Está lá. Versículo 7. Aí Deus continua falando com ele, Deus vai dar uma dica preciosa, preciosa. Se ele fosse um cara inteligente, ele partiria e faria aquilo que Deus falou. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está falando com ele, Caim, se da próxima vez você fizer certo, você acha que eu não vou aceitar a tua oferta? Mas você tem que fazer certo. Às vezes você está lá dizimando, ou, né, fazendo uma oferta, sei lá, ou primiciando, mas não está fazendo ela completa. Está fazendo pela metade. Deus aceita ou não aceita a tua oferta? Vou dar um exemplo aqui. Uma história chamada Ananias e Safira. Lembra dessa história? A Rosa talvez não conheça. Os apóstolos do Senhor, quando Jesus foi embora, estavam no templo, fazendo um culto, e aí chega um casal chamado Ananias e Safira. Tinham vendido um terreno e foram entregar a oferta para o Senhor. Né? Naquela época, eles viviam numa comunidade onde tudo que eles tinham era dividido entre todos. Né? Então eles pegavam o que vendiam e entregavam no templo. O sacerdote pegava e dividia para toda a comunidade. Eles chegaram para entregar o valor do terreno. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que o terreno valia 500 mil. Eles deveriam ter entregue os 500 mil. Mas entregaram 50 mil. Vou dar um exemplo. Não sei o valor. Não tinha valor. Quando ele chega na frente de Pedro o apóstolo, e colocam a oferta no altar, Pedro olha bem para a cara deles e diz assim, acho que primeiro foi Ananias, né? Ananias, por que você deixou Satanás tomar o teu coração? Rapaz, o cara estava entregando uma oferta. Né? E o sacerdote, que era Pedro, olha para ele e diz assim, por que você deixou Satanás tomar o teu coração? Porque você tomaste essa atitude, Deus agora vai permitir que Satanás toque em você. Sabe o que aconteceu com o cara? Pum, caiu durinho, morreu. Dentro do templo. Levaram o corpo de Ananias lá para dentro, continuaram o culto. Daqui a pouco chega a Safira. Pega e vem entregar a oferta também. Os mesmos 50 mil. Então eles na verdade tinham que entregar 500 e entregaram 100. Estou dando exemplo de valor, não sei qual era o valor não. Pedro da mesma forma, olha para dentro dos olhos de Safira e diz assim, por que você deixou Satanás tomar o teu coração?
Está vendo ali? Quem está deitado ali? Teu marido. O mesmo vai acontecer com você aí. Pá! Safira caiu morta. Eu não estou pregando isso para você. Só estou dizendo que aconteceu na Bíblia. Deus age de todas as formas. Eu só sei que eu quero ser fiel. E eu estou te ensinando que você precisa ser fiel. Talvez você não morra nem fisicamente, mas pode ser que você morra espiritualmente. Aquilo que você recebeu aqui nesses dias, não deixe morrer na sua vida. O engano vai vir? Satanás vai tentar contra você? Vai. Porque ele quer tirar a tua bênção, ele quer que você morra espiritualmente. Algumas pessoas estavam aqui mortas, ou não? Achando que estavam vivas, mas estavam mortas. E Deus ressuscitou. Por isso que nós cantamos aqui: tira essa pedra, Senhor. Ressuscita a minha vida. Deus te deu a oportunidade de viver um evangelho genuíno de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus te deu a oportunidade de viver o evangelho genuíno novamente. Não jogue essa oportunidade fora. Olha aqui. Ele começa dizendo para Caim: se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito? Claro que você vai ser aceito, se você proceder bem. Mas se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Você tirou aquele monte de coisa ruim, mas a coisa ruim está ali, bem ali na porta ali, só esperando você deslizar de novo. Você acha que eles desistem de nós? Você acha que se eu der um deslizezinho, ele não vem com tudo em cima de mim? Hã? Basta clicar no sim. É verdade. É aquilo que o apóstolo pregou aqui no domingo. Você acha que se ele der uma vaciladazinha, eles não vêm e arrebentam com ele? Irmãos, todos nós sabemos o quanto custa andar nos caminhos de Deus, mas todos nós sabemos o valor que tem andar nos caminhos de Deus. O quanto vale para você realmente ter contato com a Trindade? O quanto vale para você ter a presença do Espírito Santo o tempo todo te orientando em todas as coisas? Quanto vale isso? Não tem preço. Eu poder chegar lá na presença do meu pai, aonde ele está lá me esperando o tempo todo, eu poder falar com ele, conversar com ele, andar de barco com ele. Você sabia que eu ando de barco com ele? Quanto vale isso? Eu chego lá, ele está me esperando. Eu falo com ele, ele está lá para me ouvir. Eu não preciso de psicólogo. Ele me ouve. Fala, meu filho. Primeira vez que eu tive um encontro com ele no Sousa, ele estava sentado assim na beira do mar, com o pé na água, sem camisa. Eu cheguei bem quietinho assim por trás. Ele diz assim: coloca a tua cabeça aqui na minha perna. Eu deitei, coloquei a minha cabeça na perna dele. Ele começou a fazer cafuné no meu cabelo. É muito louco. Eu nunca mais eu quero perder isso. Nunca mais eu quero perder isso. Mas o meu inimigo, o seu inimigo, ele está ali à porta. A palavra de Deus diz: ele jaz à porta. Está ali só esperando. Sabe que porta é essa? Porta do teu coração. Não é essa porta física aqui não. Isso aqui ele pode entrar aqui, ele às vezes até entra. Mas agora é a porta do teu coração que ele está esperando que você abra para ele. Como que eu abro a porta para Satanás entrar no meu coração? Quando eu desobedeço a palavra de Deus. Então, irmão,
minha irmã. Ele vai completar dizendo aqui, ó: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas a palavra que veio para mim foi exatamente essa: mas a ti cumpre dominá-lo. Quem vai dominar o ataque de Satanás contra você? Quem é? É Deus? Não. É você. Você que vai dizer para ele: aqui não, violão. Nunca mais. Na minha vida, nunca mais. Eu lembro que eu falei isso uma vez para ele, quando eu soube o quanto ele atacava a minha filha. Ele atacou a minha filha mais velha, dos 3 anos de idade aos 13. E eu não sabia. Minha filha caiu no colégio, se machucava, ralava toda, ao ponto da gente comprar uma joelheira para ela. Presta atenção, menina. Uma criança de 3 anos de idade. Minha esposa comprou uma joelheira porque não aguentava mais o joelho dela machucado. De tanto que ela caía no colégio. E aí, quando chegou aos 13 anos, nós descobrimos o que era, ela começou a se lembrar. E, pai, eu estou me lembrando agora, com 3 anos de idade, vinha uma sombra e me empurrava. No colégio. Você está achando que Satanás está brincando? Está brincando não, irmão. Nós é que às vezes brincamos de ser crente. Satanás não brinca de ser que diabo não. Ele é diabo. Ele quer o teu mal, ele quer te matar. Aí com 13 anos, quando nós conhecemos o apóstolo e fomos fazer falar com ele sobre isso, ele vira para mim e fala assim: vocês precisam fazer um jejum de 70 dias. Eu não conseguia fazer jejum de 3 dias. Como é que eu vou fazer um jejum de 70 dias? Porque essa caixa de demônio que você está enfrentando aí não é fácil não, irmão. Falou para mim. Tem determinadas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você está achando que só com oraçãozinha o demônio vai embora? Tem demônio ralé que vai. Agora tem demônio que é casta superior, só sai com jejum e oração. Mas por causa da minha filha, nós enfrentamos aquilo ali. 70 dias de jejum, eu e a minha esposa, ninguém sabia, só eu e ela. Chega até a arrepiar, só de lembrar. Na hora que eu comecei o jejum, eu falei assim: demônio, acabou para você. Nunca mais você vai entrar na minha casa. Nunca mais. Decisão, você entende? É decisão. Existe uma guerra pela sua alma. Existe uma batalha por você. E Satanás não vai brincar nessa guerra. Você às vezes brinca com a sua alma. Mas Deus está dizendo para você: não seja Caim, seja um Abel. Deus quer modificar a história da sua vida e da sua família. Deus quer transformar você em uma bênção. Mas cabe a você dominar o ataque de Satanás. Deus não vai fazer isso por você. Deus quer ver uma atitude nossa. A bênção do Senhor vem sobre nós, mas vem para aqueles que estão debaixo da mão dele. Quando eu falei isso, iniciando o jejum, eu estava fazendo um decreto. Estava mostrando para Satanás: aqui não. Minha filha era atacada por 5 demônios diferentes, eu nem sabia disso. Quando deu 30 dias de jejum, a minha filha sai correndo do quarto dela, vem para o meu quarto, dizendo assim: eles estão todos lá, dentro do quarto dela. Eu levantei irado, irmão, irado. Peguei o óleo, comecei a ungir os ralos, peguei sal, botei em volta da casa, fiz tudo que o Espírito Santo estava me mandando aqui: faz isso, eu fazia, faz isso, eu fazia, faz isso, eu fazia. E eu comecei a decretar: aqui na minha casa não entra. Aí veio o discernimento. Deus trouxe para mim o discernimento. Antigamente, antes,
os demônios atacavam a sua filha um por vez. Agora, eles tiveram que se juntar para conseguir aparecer para ela. O que significa isso? Eles estão enfraquecendo. E era essa a realidade. Eles estavam enfraquecendo por causa do jejum e da oração. Quando chegou no último dia do jejum, 70º, né? Dia, nós fomos encerrar o jejum com um culto de ação de graças lá em casa. Eu, minha esposa e minhas filhas. Eu inicio o culto, toco os louvores. Quando eu olho para o lado, Emanuele dormindo. Ela não dormia, irmãos. Você acha que ela é pequenininha daquele jeito por causa de quê? Ela não dormia. Deus restaurou a Emanuele por causa de uma atitude. Lembre-se, Deus pode restaurar a sua vida por causa de uma atitude. Honra ao Senhor e a mesma honra vai voltar para você. Ele está dizendo para nós, você precisa dominar aquilo que te ataca. Você precisa ficar alerta. Você não pode brincar. Ah, mas eu não vou ter... Claro que vai, você vai ter uma vida abençoada. Talvez não seja do mesmo jeito que você tinha antes. E é bom nem que seja mesmo, porque senão aquelas ligações que você tinha antes, no passado, podem tentar te atormentar novamente. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você se privar dessas coisas por causa do Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai trazer de volta aquilo, a alegria que você perdeu, as bênçãos que você perdeu, as pessoas que você perdeu da sua família. Deus pode realizar milagres na sua vida. Mas não se deixe levar pela síndrome de Caim. Deixe o Espírito operar na sua vida para que você seja um Abel de novo aqui. Senhor, eu quero ter a mesma unção de Abel. Sabe qual era a unção de Abel? Submissão ao Pai. Ele se dobrava. Ele não queria que a vontade dele prevalecesse, ele queria que a vontade do Pai prevalecesse. Deixa o Espírito Santo te ensinar a ser filha ou a ser filho dele. Aquilo tudo que aconteceu aqui, né? Foi só o início. Foi só o começo. Foi só uma gota de um oceano inteiro que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Mas cabe a você dominar isso. Não permitir que Satanás mais toque na sua vida. Não permitir que Satanás toque mais nas suas finanças. Não permitir que Satanás toque mais na sua família. Eu não permito mais que ele toque. Quando que eu não permito mais? Quando eu faço a vontade do meu Pai. É difícil? É difícil. Não vai ser fácil. Mas você pode conseguir. O Senhor está contigo. O Espírito Santo está conosco. E o Pai vai abençoar a sua vida por causa dessa atitude. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Vamos orar. Senhor, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Aquilo que Tu pediu para que eu trouxesse, Senhor, eu trouxe. Como a Tua palavra diz, Senhor, Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento és Tu, Espírito Santo. Eu acabei de plantar, regar a Tua plantação, mas agora, Senhor, quem vai dar o crescimento és Tu, Espírito Santo. E eu te invoco nessa hora agora, que Tu venha, Senhor, como o agricultor
o lavrador, que vai tratar a colheita, Senhor, para que os frutos eles venham a acontecer neste lugar, nessa igreja, no teu rebanho. Nós aprendemos e entendemos que tudo que nós temos, nós recebemos de Ti, Senhor, e que nós precisamos entregar as primícias de volta para Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, faz com que essa palavra agora seja agasalhada pelo nosso coração. Faz com que essa palavra agora seja digerida dentro do nosso interior, Senhor. Não deixa Satanás tentar roubar uma palavra sequer, Senhor. Que toda semente que foi lançada aqui neste lugar, seja presencialmente, seja através da internet, que esse milagre aconteça nos corações de cada pessoa. Que nós venhamos a entender, Senhor, um pouco mais do mundo espiritual, Senhor. Que nós venhamos a entender como é regido o mundo espiritual, Pai. E que nós possamos, de verdade, ter a capacidade de dominar sobre o nosso pecado, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, que aquilo que eu sou capaz de fazer, Tu não vai fazer para mim. Nós queremos ser Teus filhos, Senhor, e não filhos do diabo. Por isso, Senhor, nos colocamos agora debaixo da Tua lei, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua vontade. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor, porque nós entendemos que devemos Te honrar como o nosso Pai, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Por isso, Pai, ouve, Senhor, as nossas orações nesse lugar. Ouve a nossa súplica, Senhor. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado, Senhor. Aplaca a ira do nosso coração. Não nos deixa pecar contra Ti, ó Pai. Mas, Senhor, tira de nós todo o orgulho, todo o nosso eu, a nossa vontade própria, nosso desejo, nosso domínio próprio, nossa justiça própria. Tira de nós isso, Senhor. E acrescenta, Senhor, no nosso coração a submissão a Ti, o desejo de nos tornarmos realmente Seus filhos. Senhor, que a Tua disciplina também venha sobre nós. Nós queremos, Senhor, que Tu venha abençoar até a 1000ª geração da nossa descendência. E Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos ensinar a Tua palavra, os Teus mandamentos. Nos ensina a amá-los, Senhor. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua palavra, desejar a Tua palavra, estudar a Tua palavra, mergulhar, Senhor, em Ti, Senhor. Deus, não deixa, Senhor, que tudo aquilo que foi colocado aqui nesses dias, Senhor, todos os milagres, todas as palavras, todos os encontros contigo, não deixa que se perca, Senhor. Mas, Espírito Santo, agora que Tu tem acesso ao nosso coração, agora que nós conseguimos acessar a Trindade, que Tu venha, Senhor, Deus amado, falar conosco. Que Tu venha, Senhor, nos ensinar todas as coisas. Espírito Santo, a Tua palavra diz que Tu nos ensinaria todas as coisas. Então nos ensina, Espírito Santo, a andar de honra em honra, de glória em glória, fazendo a Tua vontade, Senhor. Essa noite, Pai, é uma noite de clareamento. É uma noite onde Tu tem nos iluminado, Senhor.
E eu creio, Senhor, que algo foi desatado, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Eu creio, Senhor, que quando nós temos o entendimento correto da Tua palavra, algo desata, Senhor, no mundo espiritual. Eu te louvo por isso, Senhor. Essa noite, Pai, é algo que vai transformar as nossas vidas para sempre. E eu te peço, Espírito Santo, continua com cada um de nós. Senhor, nos acompanhe, Senhor, aonde quer que nós estejamos. De verdade. Porque eu sei, Senhor, que o inimigo das nossas almas, ele está jaz à porta, tentando, Senhor, se disfarçar, tentando nos ludibriar, Senhor, nos enganar. Mas se Tu estiveres conosco todo o tempo, Espírito Santo, nada que ele faça vai ter êxito para nos enganar. Então anda conosco, Senhor. Que Tu encontre lugar de verdade no nosso coração. Aonde quer que nós estejamos, que Tu estejas conosco, Senhor. Que Tu dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior, Pai, para estarem ao nosso redor, com espada desembainhada de fogo, lutando por cada um de nós, aplacando, Senhor, todo o ataque do maligno, jogando por terra todas as setas do diabo. E que nós, Senhor, realmente possamos ter olhos e mentes espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, Deus. Coloca na nossa mente a mente de Cristo, Senhor. Nos reveste, Senhor, com toda a armadura de Deus. Que haja, Senhor, em nós a disposição de nos entregarmos ao Senhor, Pai. Que não seja só um discurso, mas que seja, Senhor, algo vindo dos céus, Senhor. Coloca em nós toda a armadura, Senhor. A Tua armadura, Senhor. Nos fortalece, Senhor, na Tua força, no Teu poder, Pai. Nos reveste de toda a armadura, Senhor, para que possamos, Senhor, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Senhor. Já que nós entendemos, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, Senhor, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, Senhor, nos faz tomar, Senhor, toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois, Senhor, de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, Senhor. Senhor, nos cinge, Senhor, com a verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Senhor, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, Senhor, nós sabemos que podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, nos ajuda a tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, Senhor. E para isso, Senhor, nos ensina a vigiar com toda a perseverança e súplica por todos os santos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca isso em prática, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos distrairmos com qualquer coisa, Deus. Aguça a nossa atenção a Ti, que a nossa mente, que o nosso entendimento, que os nossos pensamentos estejam aguçados à Tua voz. Que nada nem ninguém venha distrair a nossa atenção de Ti, Senhor, mas que possamos estar atentos a Ti, Espírito Santo. Senhor, trabalha nos nossos sentidos, Pai, para que eles estejam, Senhor, adestrados à Tua voz. Que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Senhor, não nos deixa, Senhor, cair em tentação, Senhor, mas livra-nos, Senhor, do mal, Pai.
Nós declaramos isso porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Para todos sempre. Nós declaramos, Senhor, neste lugar, que essa igreja é tua. Todos nós somos tuas ovelhas, Senhor. Então, Senhor, estamos nesse aprisco, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que tu és aquele que cuida de nós. Como o bom pastor, cuida das suas ovelhas, Senhor. Que nessa noite, Pai, seja um diferencial na nossa vida. Com a tua presença em nós, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua misericórdia sobre nós. Senhor, que tu venha derramar sobre cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Que nós tenhamos dias, Senhor, debaixo das tuas mãos, andando segundo a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, domingo estamos de novo aqui na Escola Bíblica. Amém? 10 horas e à noite também. Graça e paz, que Deus te abençoe.